programa Sociedade Solidária de Volta, na edição de hoje falando sobre a inclusão digital, e não somente dos indivíduos, tema sobre o qual já conversamos aqui no programa, mas também das próprias organizações, voluntários, administradores, como o terceiro setor, o setor filantrópico, pode se beneficiar também dessas novas ferramentas digitais. Quem conversa conosco sobre o tema é o advogado Dr. Cláudio Ramos, que integra as comissões de Ciência e Tecnologia e também de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil, na sua secção na capital paulista. Bom, no bloco anterior a gente já destacava algumas das principais melhorias, benefícios das entidades adotarem esse tipo de melhoria tecnológica. Agora, há riscos também. Há inclusive uma nova área do direito, o direito digital, no qual o senhor tem se especializado. Dentro dessa visão, quais são os principais cuidados preventivos que quem está nos acompanhando, voluntários, pessoas interessadas no crescimento de projetos sociais, devem observar para não complicar a vida das suas entidades? Nós temos questões jurídicas que devem ser ponderadas pelo gestor social e o seu corpo jurídico também. Poderia citar alguns exemplos. Na parte de gestão de pessoas, nós temos na organização do terceiro setor CLTs, prestadores de serviços, temos também os voluntários. Então, por exemplo, na gestão do programa de voluntariado, nós temos que ter o termo de adesão. À luz da Lei 9.608/98, e agora, o ano passado, nós tivemos uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade que obriga a valoração da hora voluntária. Isso deve estar contemplado na contabilidade também. Então, um exemplo de uma aplicação na área de tecnologia que você deveria implementar, né, no âmbito de gestão de pessoas. Um outro exemplo, o cadastro de associados. Eu tenho assessorado algumas organizações e percebo que elas não valorizam o seu patrimônio humano, né? Então você pergunta, quantos associados você tem? Eles não têm informações exatas. O endereço, então eles possuem um bando de dados, não um banco de dados. Isso inclusive dificulta ações de captação de recursos, mas deve ter o cuidado em relação a isso. Gestão de pessoas, uso indevido, nós temos no ambiente corporativo e também no terceiro setor, uso indevido de ferramentas. Quem de nós já não ouviu falar de funcionários que ficam navegando 100% do seu tempo nas redes sociais, não produzindo? Então cria um paradoxo, né? A área de mobilização de recursos se esforça em captar para contratar até pessoas e as pessoas subutilizam o seu tempo, então você deve gerir isso também. Um outro exemplo, uso de e-mail da organização até para o cometimento de crimes. Então, quando você coloca o nome da pessoa física, do colaborador, e atrela, o seu nome institucional, né, você pode sofrer uma questão judicial, uma sanção judicial pelo uso indevido. É o preposto, é o seu representante. Você aderiu o seu nome, né, a sua razão social, a um indivíduo, uma pessoa que você deve monitorar. Além disso, o uso de redes sociais de forma inadequada. Uma outra questão que tem nos preocupado é a construção de sites. Então você localiza informações nos sites descoladas da contabilidade e descoladas dos relatórios de atividades. Então você tem que ter uma análise jurídica do seu próprio site com o pessoal de TI e construir informações corretas, fidedignas, questões do Estatuto da Criança e do Adolescente. As fraudes também têm ocupado, existe uma preocupação muito forte em relação a isso. Às vezes a organização ela tem como atividade de captação de recursos o marketing relacionado à causa, então precisa entender um pouquinho essas questões, as questões tributárias. O universo é bem amplo. Contratos também de prestadores de serviços, a maioria das organizações terceirizam essas atividades. Eu já atuei em situações em que o terceirizado, a propriedade do banco de dados não ficava claro. Então, exemplo, numa ação de telemarketing, por exemplo, se você não proteger a instituição contratualmente em relação a quem pertence esse banco de dados, você terá discussões. Instalação de programas chamados piratas também, isso é gravíssimo. As entidades, pode acarretar uma multa pesada. A legislação fala em 3.000 vezes o valor do software. Nossa, e são softwares já caros, né? São caros e tem uma questão também, o aspecto penal, né? Essa questão do direito civil não afasta a questão do direito penal, talvez é o que incomode um pouco mais. E às vezes o gestor, como eu disse, por desconhecimento dessa tecnologia,
a diferença entre aplicativo, antivírus, ele acaba está terceirizado ou delegando para voluntários, mas sem uma política de segurança da informação. Então isso fragiliza tremendamente em relação ao crime de contrafação, né? Então você tem um potencial passivo judicial e provavelmente alguma ação penal também que incomodará muito e levará recursos preciosos. Bom, quem está nos acompanhando, então, se deparou agora com essa enormidade de questões a serem analisadas. Por onde começar? Qual é a sua dica para que a pessoa dê um primeiro passo e consiga de forma segura, calmamente, adotar aí todas as proteções que as entidades precisam para desenvolver o seu trabalho, que só beneficia a população, né? As pessoas, especialmente aquelas que mais precisam, são as principais favorecidas pela ação dessas entidades. Bom, acho que ele deve elaborar um plano para a implantação da tecnologia da informação. Os passos são simples, um levantamento do seu parque computacional, o hardware, né, as máquinas que você tem, os recursos que você utiliza, os programas chamados softwares, e à luz disso sentar com alguém da área técnica para verificar as necessidades da organização. Esse é um ponto fraco também. As organizações utilizam normalmente para processador de texto, desconhecem outras ferramentas que são inúmeras, proteção, enfim, antivírus, sentar com essa área técnica e construir um plano de implantação dessa tecnologia, lembrando que esse plano ele deve melhorar os processos internos da organização e, à luz disso, vai impactar na missão, no cumprimento da missão institucional, o que gerará melhores serviços. Eu chamo de gestão eficaz, eficiente e efetiva. Aliás, é uma das atribuições, das 10, do gestor social. Utilizar e administrar adequadamente os seus recursos. E o recurso computacional, ele é estratégico. A informação hoje gera decisões melhores e, ao gerar decisões melhores, os recursos serão bem empregados. Nós temos um projeto, elaborar uma cartilha exatamente com essas dicas práticas, com olhar jurídico de TI e as implicações para o terceiro setor. Por exemplo, na prestação de contas, na captação de recursos, cuidados. Então serão dicas práticas, um manual para os gestores e também, claro, recomendações para os advogados e consultores possam garantir uma implantação com sucesso e com segurança jurídica. Bom, doutor Cláudio, gostaríamos de agradecer pela presença do doutor hoje aqui no programa Sociedade Solidária. Falávamos bastante a respeito da necessidade de usarmos essas novas tecnologias em favor da sociedade, no combate aos problemas sociais. E a respeito desse tema, o criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, traz uma reflexão na revista Globalização do Amor Fraterno. É uma publicação especial da LBV, dirigida à ONU, onde a instituição atua ativamente desde 94, traduzida para diversos idiomas. E aqui na página 42 dessa revista, que está disponível também pela internet, afirma então o criador do programa: com intensidade cada vez maior para o século XXI, a questão é jamais desprezar as múltiplas oportunidades de desenvolvimento para o bem comum que a moderna tecnologia nos oferece. Convém, todavia, agir de maneira que, para e passo, os avanços do saber tecnológico contemplem mecanismos expansores da compaixão e da solidariedade, no combate efetivo à miséria moral e espiritual que atravanca o êxito de toda a sociedade. Isso é pensar ecumenicamente na real solução para o aumento do poder aquisitivo e, o que é fundamental, para o acesso democrático ao bom ensino, por exemplo, cuja falta na atualidade aprisiona na indigência, nos 4 cantos da terra, populações inteiras, dificultando-lhes a libertação das diversas formas de fome, contumaz desrespeito à dignidade humana. E com essa mensagem nós finalizamos o programa de hoje, destacando a importância de usar esse saber tecnológico para poder libertar de tantos desafios sociais que nós temos, pessoas que, infelizmente, pelas injustiças da nossa sociedade, não têm oportunidades de se desenvolverem plenamente, de serem felizes. Com essa mensagem, nós finalizamos também mais essa edição do programa Sociedade Solidária, agradecendo ao Dr. Cláudio Ramos por estar aqui conosco, abrindo também para suas considerações finais. Bom, Daniel, agradeço novamente o convite. Estamos a postos em prol do fortalecimento da legislação, em prol da sociedade e o fortalecimento dessas instituições. Então, esperamos que esse trabalho que está por vir, essa cartilha, possa contribuir para um gestor que consiga mais com cada vez menos. Então, obrigado. Sem dúvida. E é o nosso papel também fazermos a nossa parte para que, como cidadãos,
colaboremos com uma sociedade mais justa, onde as organizações também consigam fazer um trabalho ainda mais forte em prol daqueles que mais precisam. O programa Sociedade Solidária de hoje vai ficando por aqui. Nesta edição, conversamos com o Dr. Cláudio Ramos, advogado e membro das comissões de Ciência e Tecnologia e também de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo. Esse tema, a inclusão digital, é muito amplo, nós voltaremos a falar sobre ele em futuras edições. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Sociedade Solidária.